Olá, queridos irmãos e amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Jefferson Neto e neste vídeo especificamente queremos fazer algumas atualizações proféticas, abordando em especial algo que eu citei no vídeo anterior, quando eu estava analisando a parte 2 do capítulo 7 do livro de Daniel. Eu fiz um breve comentário sobre a expansão da lei Sharia, que é a lei muçulmana Sharia, a expansão desta lei na Europa e na América, e na verdade é um projeto mundial que eles têm de substituir a lei da terra com a lei islâmica, que é a lei Sharia. Tá? E, portanto, eu quero ler com você um versículo que nós comentamos no vídeo passado, e então a partir desse versículo eu quero mostrar para você algumas coisas que estão acontecendo. Eu quero usar a internet para isso, para você poder me acompanhar e para você entender o meu raciocínio, de onde que eu estou vindo quando eu me refiro a essa expansão da Sharia como um provável cumprimento desse versículo 25 do livro de Daniel. Então eu quero ir contigo no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que diz assim: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei." Se você olhar do lado direito, você vai perceber que eu tenho o mesmo texto em inglês. Né? Do lado esquerdo da sua tela está o texto em português, versículo 25. Do lado direito está o texto em inglês. E a razão é porque esse texto ele vem acompanhado do dicionário de hebraico e aramaico Strong, que é um dos dicionários mais usados e mais respeitados entre os especialistas em grego, hebraico e aramaico. Tá? Então, essas palavras em cinza, tem o texto mais escuro e tem um texto mais claro em cinza. Essas palavras em cinza, elas elas têm um link do Strong e eu posso pesquisar o que esta palavra significa na língua original. Então, se eu clicar na palavra times, porque eu estou analisando essa expressão, né, e cuidará em mudar os tempos e a lei, né, em inglês, and shall think to change the times and the law. Então, a expressão times, se eu clicar nela, abre essa telinha do lado e ela me dá a explicação. Ela vem da palavra aramaica zaman, 2166 no Strong, é o número dela no dicionário Strong, e ela foi traduzida 9 vezes como tempo, 2 vezes como estação. Né? Isso significa um tempo específico, tempo ou estação. A palavra law, que é a palavra lei, ela vem da palavra aramaico dat, e ela foi traduzida 11 vezes como lei na Bíblia e 3 vezes como decreto, decree, decreto. E ela significa, olha bem, o decreto de um rei, lei ou lei de Deus. O decreto de um rei, lei ou lei de Deus. Então, o que Daniel está me dizendo no versículo 25, quando nós ampliamos o entendimento desta palavra lei, tempos e lei? O que ele está dizendo é que, bom, uma vez que a palavra lei, a palavra dat, no aramaico, significa decreto de um rei, B, lei, portanto, a lei da terra, a lei humana, lei constitucional. Um conjunto de leis que rege uma nação. Mas em terceiro lugar, a letra B, a lei de Deus. Então a palavra tanto pode ser usada como lei humana, lei da terra, como pode ser usada como lei de Deus. Então qual é o projeto satânico, o projeto anticristo? É mudar a lei da terra e, se possível, a lei de Deus para uma lei diabólica, satânica, para o estabelecimento do projeto do anticristo na face da terra. Tá? É extremamente importante entender isto para nós apontarmos na direção certa, ok? Por que eu estou dizendo isto? Porque a interpretação mais comum para esse texto, talvez a mais ventilada, mais divulgada, vem dos adventistas do sétimo dia. Então eles, na interpretação deles, o anticristo é o Papa, porque o anticristo alterou a lei, trocou o sábado, o dia do descanso do sábado, para o dia do domingo, não é verdade? E eu não estou aqui para falar de sábado e domingo, não é esse o meu propósito. Eu posso fazer isso num outro vídeo. E, na verdade, o dia do descanso, o dia sábado como descanso, ele nunca foi revogado, mas ele é para os judeus e não para a igreja. Mas isso é um outro assunto que eu abordo depois.
tá bom? Então, o argumento deles é que o anticristo é o Papa, porque o Papa trocou o sábado pelo domingo, dia de descanso, portanto ele alterou a lei, ok? O problema é que a palavra dat, no aramaico, significa decreto de um rei, lei e, em terceiro lugar, lei de Deus. Então, o anticristo, para ser o anticristo da Bíblia, ele tem que mexer na lei da terra e tem que tentar mexer na lei de Deus, ele tem que tentar alterar as duas coisas. E o que está acontecendo hoje com o islamismo, com a Sharia, é exatamente isto. Eu gostaria que você entendesse, em primeiro lugar, que o Islã não é uma religião convencional, uma religião comum como nós conhecemos, né? Como o cristianismo, o budismo, shintoísmo, espiritismo e por aí vai. A maioria das religiões, embora elas tenham um projeto de expansão, o projeto de expansão está sempre baseado na adesão de novos adeptos, para que então o número daquela religião cresça. O Islã é diferente. O Islã, além de ser uma religião com todos os ingredientes operacionais de uma religião, o Islã também é um sistema de governo, com constituição própria. Então, quando o Islã chega numa nação e toma a nação, o que eles fazem é trocar a lei da terra pela lei islâmica, chamada Sharia. Desta forma, o país passa a ser islâmico, não apenas o povo passa a professar a fé islâmica, mas o país, o Estado, a nação passa a ser islâmica. Você está me entendendo? Deixa eu te dar um exemplo. O Brasil é conhecido como um país, na sua maioria, católico, né? E já há muito tempo que o Brasil é tido como um dos maiores países católicos do mundo, se não o maior. Mas nós não temos leis católicas regendo a nação. Nós temos a Constituição brasileira, né, que foi preparada pelo Congresso, votada pelo Congresso, né, Câmara e Senado, e homologada pelo governo federal, e pronto. E a Constituição é a lei da terra. E toda vez que há qualquer tipo de problema, dificuldade, um problema qualquer, uma disputa entre pessoas, aquilo é levado para o judiciário, que analisa caso a caso, baseado nas leis promulgadas pelo Congresso Nacional, baseadas na Constituição brasileira. Então a Constituição está aqui, as leis promulgadas pelo Congresso estão aqui, e as cortes, né, local, estadual e federal, tendo a última dela como Supremo Tribunal Federal, então julgam os casos analisando a lei da terra. Ok? Nós não temos leis católicas regendo o Brasil. O Brasil é um país laico e um país independente nesse aspecto, de acordo com esse raciocínio que eu estou te apresentando. Mas o Islã é diferente. O Islã, se você chegar hoje, por exemplo, no Irã, se você cometer qualquer crime ou qualquer infração, você é julgado por leis islâmicas. A Sharia é a lei da terra. O Irã não usa uma constituição independente para julgar os crimes cometidos dentro da nação. Não, é a lei islâmica. O mesmo acontece na Arábia Saudita, né? E o mesmo acontece numa proporção menor, mas acontece na Síria. Eles tentaram fazer o mesmo na Turquia, continuam tentando, não conseguiram ainda, mas continuam tentando. Inclusive esses atentados na Turquia, que nós temos visto na televisão recentemente, não é outra coisa senão isto. É uma constante pressão sobre o país para estabelecer a Sharia como a lei da nação. A mesma coisa no Iraque, a mesma coisa no Egito. E a eleição da Irmandade Muçulmana no Egito quase que trouxe a Sharia como lei da nação. Não conseguiram, mas vão continuar tentando e por aí vai. Então o Islã é diferente das demais religiões porque o Islã tem uma constituição própria. O Islã é um sistema governamental. Ele tem um projeto de governo para cada país. E eles estão fazendo isto paulatinamente, gradativamente, em todos os lugares onde eles vão, à medida que a população islâmica vai crescendo. Então você percebe a lei Sharia, né, se expandindo aqui e acolá, ganhando terreno nesses países. Então eu quero mostrar para você o que está acontecendo hoje ao redor da Terra com o avanço da lei Sharia. Eu separei para você aqui uma página e eu quero ir
mostrar para você pelo menos aquilo que eu considero mais importante, para você me acompanhar. Então, este site aqui é um site que monitora, né, esse crescimento, essa expansão do islamismo ao redor do mundo e as fases de estabelecimento da lei Sharia nos países, porque esse projeto de estabelecimento da Sharia é um projeto desenvolvido em fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e por aí vai. Então eles vão medindo o progresso do estabelecimento da Sharia em países não muçulmanos por fases, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, se você ver do lado direito aqui, em inglês, nós temos aí um link, né? A lei Sharia na Arábia Saudita, a lei Sharia na Europa, a lei Sharia na Inglaterra, a lei Sharia na América, no Canadá e por aí vai. Então, o texto da direita, ele diz o seguinte, que a lei Sharia na Inglaterra está agora na fase 4 do estabelecimento do Islã, né? Ou da divulgação, da disseminação do Islã, melhor dizendo. Então, na Inglaterra, alega-se que esse processo já está na fase 4. Então, Muslim imams, que são os líderes muçulmanos, na Inglaterra, agora ultrapassam o número de pastores cristãos. Alô? Está ouvindo o que eu estou dizendo? O número de líderes muçulmanos na Inglaterra já é maior hoje do que o número de pastores evangélicos. Meu irmão, não tem para onde correr. Olha o texto. Eles são em maior número do que os pastores evangélicos e estão convertendo prédios de igrejas vazias em mesquitas. Isso tem se tornado uma indústria na Inglaterra. Em 2008, o governo da Inglaterra formalmente reconheceu a primeira corte de lei Sharia e o bispo de Canterbury, o bispo católico de Canterbury, na verdade da igreja inglesa, que é um pouco diferente da católica, cabeça da igreja inglesa, ele disse que adotar elementos da lei Sharia na Inglaterra, no sistema de corte da Inglaterra, hoje não tem como ser impedido. Então, olha bem, em 2008 eles inauguraram a primeira corte dentro do território inglês. Uma corte onde, quando você entra, você não é julgado pela lei da terra, pela lei inglesa. Você é julgado por leis muçulmanas dentro da Inglaterra. E quer saber demais, talvez o pior é isto, no parágrafo seguinte, terceiro parágrafo. Desde então, mais de 100 cortes de lei Sharia têm sido estabelecidas ao longo da Inglaterra. Eu estou deixando aqui bem grande na tela, para você ver que eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Desde então, mais de 100 cortes de lei Sharia foram estabelecidas na Inglaterra, tá? Isso está acontecendo hoje. Veja essa foto do lado direito que diz assim, Sharia, o futuro da Inglaterra. Logo embaixo, você tem aqui um cartaz colado num muro, numa região qualquer lá de Londres, dizendo, você está entrando numa zona controlada pela Sharia, tá? Regras muçulmanas reforçadas, tá? É um cartaz que eles colocam para quando a pessoa for entrar naquele bairro, naquela região, elas saberem que ali naquela região, naquele bairro, se elas cometerem crimes, elas serão julgadas por leis islâmicas e não leis britânicas. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Imagine você no Brasil, você saber que se você entrar num determinado bairro, por exemplo, bairro da Liberdade, você entrar no bairro da Liberdade em São Paulo e você saber que se você cometer um crime ali, você vai ser julgado por leis japonesas. Você vai entrar numa corte e a lei que vai ser usada lá serão leis japonesas e não leis brasileiras. Imagina que loucura seria isso. Pois isso está acontecendo na Inglaterra. Isso está acontecendo na Alemanha, isso está acontecendo na França, isso está acontecendo na Holanda, isso está acontecendo na Bélgica. Hoje na Bélgica,
Eu tenho uma sobrinha que mora na Bélgica, trabalha, pastoreia na Bélgica. Na Bélgica hoje, se você for no rádio, por exemplo, e fizer qualquer crítica ao Islã ou qualquer crítica a Maomé, você sai do estúdio já preso. Em poucos minutos a polícia encosta no estúdio e prende você, te leva preso. Na Bélgica já está assim. Isso está acontecendo por toda a Europa, a situação é grave, gente. E eu estou aqui fazendo essa alerta. Tá? Eu vou clicar agora do lado direito aqui. Vou clicar do lado direito onde diz a lei Sharia na Europa, o segundo de cima para baixo. Ok? E aqui então nós temos pessoas protestando nas ruas da Holanda. Tem aqui Sharia for the Netherlands. Islam will be superior. Dizendo, Sharia para a Holanda, o Islã será superior. Lá em cima, do lado direito, tem will dominate the world. Provavelmente a Sharia ou o Islã ou a Sharia vai dominar o mundo. Aí na frase embaixo, onde está um pouco mais apagado, vou expandir aqui um pouquinho, na frase logo abaixo diz assim, liberdade vá para o inferno. Freedom can go to hell. Ou seja, eles não acreditam em liberdade de expressão, porque qualquer pessoa que critique o Islã, ou qualquer pessoa que critique o profeta do Islã, é ameaçado de morte e muitas vezes são mortos mesmo. Olha o que aconteceu aí com o jornal Charlie Hebdo, né, por ter publicado uma charge do profeta Maomé. Eles invadiram o jornal, mataram as pessoas. Mataram as pessoas por causa que estavam apenas usando de um direito comum num país democrático, que é a liberdade de expressão. Está entendendo? Se você vive num país democrático, você tem o direito de falar o que você quiser, criticar quem você quiser. O país é democrático, é o direito de expressão. Imagina se o Brasil, diante dessa crise avassaladora de corrupção que o PT trouxe sobre a nação, se o Brasil não tivesse uma imprensa livre, não tivesse o direito de expressão, liberdade de expressão hoje no Brasil, se nós não pudéssemos ouvir da mídia o que está acontecendo e acompanhar passo a passo essa roubalheira que o governo e seus aliados e seus lobistas promoveram no Brasil por todo o país. Imagina, a liberdade de expressão é uma das colunas de sustentação da democracia, mas quando o Islã chega num país e ele se estabelece e ganha força, uma das coisas que começa a ser destruída é a liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão debaixo da Sharia. Debaixo da Sharia, você tem que fazer tudo o que a lei diz, porque é a lei de Alá, a lei de Deus, e então você tem que fazer tudo que tem que ser feito, porque senão você morre. Morre, eles te matam. Você está entendendo? Então, eu quero mais uma vez voltar com você no que diz o texto, versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Deixa eu fechar aqui essa tela, eu quero mostrar para você agora algo que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e eu quero que você acompanhe mesmo, né? É importante que você acompanhe o que o texto diz, tá? Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, um texto importantíssimo para quem quer entender essa dinâmica do anticristo, tá? Então ele diz assim, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, 3 coisas. Eu vou jogar esse versículo lá para cima para ficar mais fácil nós acompanharmos, tá? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então eu vou aplicar aqui com vocês a mesma regra usando o Strong, o dicionário de grego, para você entender o que cada palavra significa. Tá? Então o texto em inglês está do lado. Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Então nós temos
Em primeiro lugar, onde nós temos aqui a palavra apostasia, em inglês é a palavra rebellion. Eu vou clicar aqui e vai abrir o dicionário de grego. A palavra que foi usada por Paulo no grego, tá bom? Que é a palavra apostasia, no grego, uma palavra feminina, etc, etc. Então, aqui, do lado, logo abaixo, nós temos a expansão. O que esta palavra significa no grego? Tá? Você vê embaixo aí, falling away or forsake, que seria abandonar algo, né? Deixar de lado alguma coisa, tá bom? Aí logo embaixo você tem de novo, forsake e falling away. Agora, logo embaixo aqui você tem a explicação da palavra, que é a falling away, que é abandonar algo, tá? Deixar algo de lado. Defection, que é desertar, é a palavra inglesa para desertar. E apostasy, que é a palavra para apostasia. Então, o que Paulo está dizendo é que de maneira nenhuma, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que é um abandono geral da verdade. Um abandono generalizado da verdade, e que, portanto, quando a verdade é abandonada, ela tem que ser substituída por uma outra coisa. Quando a verdade é tirada de um cenário, algo tem que ser colocado no lugar para substituir aquilo. Entendeu? Agora, o que realmente me chama a atenção é o que significa a palavra homem do pecado e filho da perdição. Você vê do lado direito aqui, is revealed the son of destruction. Então, onde está a palavra destruction, que é a palavra na nossa versão em português para perdição, nós temos aqui a palavra apoleia. Não sei se você consegue, aliás, eu esqueci de colocar na tela, agora sim. Onde nós temos aqui a palavra, deixa eu voltar aqui, a palavra destruição do lado esquerdo, filho da destruição. Do lado direito, no final do versículo 3, tem son of destruction. Se eu clicar em destruction, nós temos a palavra grega que Paulo usou no dia, que é a palavra apoleia. Eu imagino que dê para você ver aí na tela. Apoleia, que é a palavra 0684 do dicionário Strong, tá? Então, ela tem aqui uma gama de significado, físico, espiritual e eterno, tá? Destruição, morte, perdição, perecimento, caminhos perniciosos e etc. Mas veja bem, que é o que eu quero te chamar a atenção aqui, quando eles expandem a palavra, no número 1 tem destroying, utter destruction, ou seja, destruindo ou pronunciando palavras de destruição. Então, isso é importante. Veja bem, quando Paulo diz do lado esquerdo, o homem do pecado, o filho da perdição, no lugar da palavra perdição no grego, você encontra a palavra apoleia. Será que essa palavra te soa semelhante a alguma coisa? Apoleia? Claro, porque é uma palavra grega que vem de um conjunto de outras expressões que, querendo ou não, contribuiu para o surgimento, por exemplo, da nossa palavra apologia ou apologética. Tá? Ou seja, em outras palavras, esse filho da perdição, o filho da perdição é alguém que tem o poder de causar destruição pela palavra. Quando ele fala, ele causa destruição. Está entendendo? Paulo está dizendo isso aqui. Agora, volte comigo, por favor, volte comigo, por gentileza, para Daniel capítulo 7, versículo 25. Olha bem. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Paulo está dizendo rigorosamente, basicamente, a mesma coisa que Daniel falou. Esse cara é perigoso, ele vai surgir e a arma principal dele é a palavra. Ele vai causar destruição baseado naquilo que ele diz ou baseado naquilo que ele escreve. Está entendendo? Então é uma denúncia que Paulo está fazendo e que concorda 100% com a visão de Daniel lá atrás. Então, quando Daniel fala sobre a mudança dos tempos e a mudança da lei, ele está fazendo uma previsão muito abrangente
essa interpretação simplória demais de que o Papa cumpre com esse projeto, porque o Papa alterou o sábado para o domingo, eu sei que os adventistas vão morrer afirmando isso, mas, gente, basta ler o texto com um pouquinho de bom senso, que você percebe que não tem a menor chance dessa interpretação ser verdadeira. Porque isso é algo mais abrangente. Lembra do que a palavra dat, que é a palavra lei no aramaico, significa decreto de um rei, lei e lei de Deus. São três coisas. Então, o espírito anticristo, ele tem que causar, ele tem que ter interesse também de mudar a lei da terra para que ele seja o anticristo previsto na Bíblia. E isto vem com o poder destrutivo que ele tem ou terá de causar destruição por aquilo que ele diz ou por aquilo que ele escreve. É o poder da palavra, poder da destruição, apoleia. Diga-se de passagem, o demônio que é liberado no Apocalipse, que é liberado do abismo e que vem com o poder de causar uma grande destruição na terra, sabe como é que é o nome dele em grego? Apolion. E o anticristo causa destruição, causa apoleia, ou seja, destruição através do poder da palavra. E o espírito que sai do abismo e vem causar aquela destruição do Apocalipse, ou aquela destruição da grande tribulação, chama-se Apolion. Abaddon em hebraico, Apolion em grego. Olha a coerência da Bíblia e como a Bíblia trata essas coisas com tanta transparência para nos ajudar a compreender o que está acontecendo. Consegue entender? Então, eu volto agora contigo para terminar o vídeo. Não posso ficar aqui, né, falando sobre isso indefinidamente, mas eu quero novamente voltar com você na página. Então nós temos aqui uma rua na hora da oração islâmica na Holanda, uma rua onde as pessoas se ajoelham para orar na hora da oração, e na verdade o texto aqui apresenta, cita a Áustria, in France, home of 13 million Muslims, the government no longer controls the Benelux rights below in Venice, Italy, the densely populated, predominantly Muslim ghettos that encircle most major French cities and where the French police seldom patrol. Isso aqui é na França. Então, olha bem, eles já estão dizendo que tem em torno de 13 milhões de muçulmanos na França. Olha isso aqui. In France, home to 13 million Muslims. 13 milhões de muçulmanos numa França que não chega a 70 milhões de habitantes. Isso aqui são os muçulmanos ocupando uma rua inteira na hora da oração. Embaixo aqui eles fizeram uma montagem, né, colocando como se fosse a água de Veneza, né? E claro que é uma montagem, mas só para passar a ideia de uma inundação. Os muçulmanos, eles chegam e eles inundam, eles tomam, ocupam os espaços e tudo. Isso na Europa. Se eu continuar mais para cima, nós já vimos na Inglaterra. Se eu continuar mais para baixo um pouco, clicar aqui em América, nós temos o que está acontecendo hoje, portanto, nos Estados Unidos da América, onde eu moro há 15 anos, e eu posso dizer para você, morando aqui há 15 anos, eu posso dizer para você o quanto que os Estados Unidos têm mudado ao longo desses 15 anos que eu estou aqui. Mudanças tremendas. Tá? A presidência do Barack Obama favoreceu grandemente a expansão do islamismo nos Estados Unidos da América. O Obama favoreceu o Islã na América. Isso é um fato divulgado pelos meios de comunicação. Ok? Então, aqui diz que... deixa eu abrir um pouco mais aqui, porque você pode me acompanhar. Sharia law in the United States of America has reached spread of Islam phase 3. Então, na Europa, a implantação da Sharia está na fase 4. Nos Estados Unidos, está na fase 3. Tá? As the number of courts cases that involves conflicts between civil law and Sharia law rise in America, majority of American states have introduced bills banning courts from accommodating Sharia law. Então, o que os lobistas muçulmanos estão fazendo? Eles estão perseguindo e fazendo lobby em estados conservadores que são contra o uso da Sharia. Estão fazendo lobby, tentando eleger candidatos
que são simpáticos ao Islã, ou que pelo menos façam vista grossa, porque aí que está o perigo, né? É quando o indivíduo, para ganhar, ele faz qualquer coisa. Então recebe dinheiro de apoiadores muçulmanos e tal, porque na verdade ele quer ganhar, ele não está interessado no Islã. Mas o que ele não entende é que por trás dele há interesses. E que esses interesses vão acabar alcançando os seus objetivos. Portanto, há um projeto sendo desenvolvido gradativamente. E quando eu fiz a previsão em 2008 que a Europa seria invadida por muçulmanos, eu fui criticado, zombaram de mim, eu tinha um programa no rádio, e quando eu coloquei isso no rádio, eu recebi mensagem de texto, e-mail, dizendo que eu estava louco, que isso? Nunca, a Europa nunca se submeteria a uma coisa dessa e tal. 8 anos depois, olha aí, a Europa sendo invadida pelo Islã, invadida por muçulmanos, e aí esses críticos desapareceram. Cadê os críticos agora? Entendeu? Como que eu fui capaz de prever algo 8 anos antes? Porque eu estou seguindo a Bíblia, estou lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você não erra. Está entendendo? Então isso está acontecendo. Com isso eu estou dizendo que cada refugiado fugindo de um país em guerra, de uma situação de crise, fugindo da fome, a intenção dele é chegar no país e mudar a lei do país? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo a quem está por detrás de tudo isso, puxando as cordinhas das marionetes. Tá? É quem controla as guerras, é quem influencia de alguma forma essas ondas mundiais para onde elas se movem. Tá? Nada disso é por acaso, não são coisas aleatórias acontecendo. Tem gente interessado nessas coisas por detrás disso, portanto, influenciando essas correntes. Ok? Bom, eu poderia continuar mostrando para você, eu não vou alongar esse vídeo. Tem aqui, por exemplo, a lei Sharia no Canadá, que Sharia law is advancing in Canada at both provincial and local levels. Está crescendo no Canadá e, para te falar a verdade, provavelmente está até mais avançada do que nos Estados Unidos da América. Quem ler inglês pode depois procurar esse site, pode ler, pode fazer as suas próprias pesquisas. Está vendo aqui, ó? A Sharia law is advancing in Canada at both provincial and local levels. E eles, então, a reportagem é completa. Você pode usar esse site, pode pesquisar outros sites e você vai perceber o que está acontecendo, tá bom? Essa foto aqui, por exemplo, que é uma foto de uma mesquita, né? Na verdade, ela não é uma mesquita convencional, mas é um grupo orando num lugar público, né? É um lugar que você vê que parece um auditório, uma coisa assim, e eles estão usando esses lugares, invadindo esses lugares e tornando esses lugares favoráveis ao Islã. Isso aqui está acontecendo não só no Canadá, mas inclusive nos Estados Unidos da América. Tá? Isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Ok? Eu quero passar para você aqui agora um vídeo, eu vou tentar localizar, porque isso me veio na memória agora, eu não tinha planejado. Eu vou ver se eu localizo esse vídeo aqui agora, e eu vou passar para você esse vídeo que eu quero que você veja, inclusive, não só veja, mas divulgue esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, por favor, para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo ao redor da Terra. Tá bom? Então me dá 10 segundos que eu vou localizar esse vídeo para você aqui agora. Eu não sei como ele vai soar aí no canal, mas eu espero que dê certo, que não haja eco ou coisa assim. Se porventura o som não estiver muito bom, você pode também procurar no seu próprio YouTube e assistir esse vídeo por você mesmo, tá? Ok, deixa eu achar aqui, eu vou colocar para você esse vídeo, eu espero que te ajude. Ok, aqui está, o crescimento do islamismo no mundo, ok? Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio.
Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter, porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema, e não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se 2 casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas 1/4 de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas 1 milhão de pessoas em 2006, seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1,8. Inglaterra, 1,6. Grécia, 1,3. Alemanha, 1,3. Itália, 1,2. Espanha, 1,1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1,38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1,8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8,1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, 1 em cada 5. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que 1/3 dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou: a queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muammar al-Gaddafi declarou: há sinais de que Alá garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1,6, bem abaixo dos 2,11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhão. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11, o mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões.
O Islã está crescendo em toda a América Latina. No Brasil são cerca de 1,5 milhão de muçulmanos e 70 mesquitas. Nos últimos 3 anos, os muçulmanos passaram de 300 mil para 400 mil apenas no estado de São Paulo. O mundo está mudando. 3 anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram: precisamos nos preparar para a realidade de que, em 30 anos, haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que, em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante do mundo. Aí está, eu fiz questão de passar esse vídeo para vocês, fechando, portanto, esse update profético, para que você saiba de que o que está acontecendo como um projeto. Tá? Satanás tem um projeto. Deus sabe desse projeto e Deus denunciou esse projeto já há milhares de anos atrás, através das profecias bíblicas. E veja bem, quanto mais nós apontarmos na direção errada, melhor para o diabo. Se nós ficarmos ensinando aquilo que vem sendo ensinado há tanto tempo e que não faz sentido mais, o projeto satânico continua avançando em segredo, em sigilo. Apesar de que é muito difícil agora que isso aconteça em sigilo, porque está tão escancarado, não é verdade? Mas eu quero despertar você a pesquisar, e eu sempre volto a dizer, você não tem que acreditar no que eu estou dizendo por si só ou sozinho. Você tem o direito de pesquisar, você tem o direito de se informar, tá? E eu quero que você o faça seus comentários. Só peço que os comentários sejam respeitosos, por favor. Quando o comentário é desrespeitoso, o administrador da página apaga os comentários, por respeito aos internautas. Mas se o seu comentário não exceder ao respeito, o seu comentário será lido por outros e etc. Não tem nenhum problema nisso, tá? Eu gosto, inclusive, quando os comentários são feitos. Portanto, meu querido, muito obrigado por assistir o nosso vídeo, por participar do nosso canal, divulgue o canal, vamos espalhar esta mensagem para o maior número de pessoas possível e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.